palavra do Senhor em nossas vidas. Meus amados, abram vossas Bíblias no Josué, Velho Testamento, capítulo 3. Nós vamos ler versículos 5 e 6. Os irmãos procuram, quero estender aqui meu abraço fraterno a todos quantos nos veem pela internet também. Essa palavra que essa noite o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, para o teu coração que está em casa, no trabalho, seja onde você estiver. E a todos quantos aqui estão também. Que essa palavra possa encontrar corações prontos, abertos, para receber não somente a instrução, mas o poder que há na palavra de Deus. Josué, capítulo 3, versículos 5 e 6. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram dando adiante do povo. Baixe sua cabeça mais uma vez. Ore a Deus agora mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, fale ao meu coração, fale ao nosso coração. Ore ao Senhor agora, e que o Espírito Santo possa ter liberdade de falar à sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Amado Pai Celestial, nesse momento de culto, Senhor, que a Tua palavra está aberta, que nós a lemos. Agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade de falar aos nossos corações, de alimentar as nossas vidas. Prepara-nos a todos, sem exceção. Queremos que o Senhor opere em nós, com o Teu poder, limpando, lavando, purificando, santificando. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Não permite que nós nos desviemos agora, em nenhum momento, mas que possamos ficar compenetrados. Nesse instante precioso, o Senhor estará falando pessoalmente através da Sua palavra. Em nome de Jesus, enche esse Teu servo também, para que através da unção vinda do Senhor eu possa estar sendo operado pelo Senhor, para trabalhar a Sua palavra em prol das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos trabalhando aí começando domingo passado, e vamos aí continuar mais alguns domingos com o tema Cristãos Vitoriosos. Como cristão pode realmente obter vitória? Mas falamos na semana passada que o nosso objetivo não é tão somente obter uma vitória, mas muito acima disso, queremos ser vitoriosos, queremos ter uma vida de vitória, porquanto a palavra de Deus nos dá realmente esta instrução. A palavra é enfática em dizer que o povo de Deus é para ser um povo vitorioso. Mas por que às vezes não somos? Por que às vezes eu não sou? Por que você não é? Por que às vezes a nossa vida não está diretamente apresentando uma vida de vitória? Evidentemente, não tem nada a ver com alguma deficiência na palavra, nem tampouco no poder de Deus, nem tampouco que Deus tenha mudado a forma de pensar a nosso respeito. Toda a questão se resume: o meu povo perece por falta de conhecimento. Toda a questão está envolvida com o que nós não entendemos, ou às vezes até temos compreensão, mas carece de fé, carece de crer que essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida e para a vida do teu povo, do povo teu. A semana passada nós falamos sobre um tema muito importante, sobre essa questão de ser vitorioso. Falamos da família. Que importa uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, ver a sua família sendo dilacerada, ver a sua família ser tripudiada pelas trevas, ou por esse mundo complicado e tenebroso que está, com desvalores, destruindo os alicerces da sociedade, que é a família, de maneira absolutamente forte.
Nós vimos isso semana passada, que a família do Senhor, a família de Cristo, ela é para ser uma família vitoriosa. Nós não podemos estar sujeitos às questões que o mundo nos impõe. Ainda hoje a minha esposa conversando comigo sobre uma informação que ela recebeu de pessoas allegadas que estão falando em separações. Mas eu disse, mas como? Por que na primeira curva do caminho hoje os casais falam em separação? Nas primeiras desavenças falam em separação. Quando nós sabemos que colocando dois seres humanos juntos para conviver, a coisa mais certa que nós vamos ter é que terão conflitos, e opiniões divergentes, interesses diferentes às vezes, mesmo que seja um casal. A família é algo muito importante. O texto que nós lemos hoje está dizendo que Josué chama o povo e diz assim para eles: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas em nosso meio. O tema que nós queremos conversar essa noite, dentro desse contexto que nós estamos vivendo de vitória, é a santificação. É impossível um crente viver uma vitória, ser um vitorioso, sem entender essa questão de santificação. Como realmente podemos tomar posse dessa questão? Primeiro, precisamos ter entendimento, precisamos ter compreensão. A Bíblia está recheada de promessas para todos nós. Querem ver algumas? Abra comigo aí um pouquinho antes, aí, ó, volte umas páginas, em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 2. Vamos ler o texto 1. 28, a partir do versículo 1. Presta atenção aqui que a palavra de Deus fala. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, presta atenção, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, aí é a tua parte, de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos relacionadas abaixo. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Presta atenção em alguns versículos dessa passagem. Primeiro, começa no versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Começa com essa palavrinha muito implicante. Se. Isto abre para na nossa frente, evidentemente, uma dupla avenida. Se você ouvir, você pode não ouvir. Você pode não dar crédito a essa palavra. Você pode acreditar em qualquer coisa que esse mundo oferece. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que se nós ouvirmos atentamente, dando crédito à palavra, ou seja, agir por fé, a vida desse crente, desta crente, e crente aqui é aquele que crê, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação.
Crente aqui é o que crê. Crente. Então aquele que crê na palavra do Senhor, este, a Bíblia está dizendo, que será um vitorioso. Por quê? A somatória desses versículos todos nada mais são do que vitória. Vida de vitória. Vida de vitória. A vitória tem a ver com relacionamento aqui, tem a ver com posses, tem a ver com progresso, tem a ver com paz, tem a ver com confiança, tem a ver com vida próspera. Vitória. E não uma vitória, mas ser vitorioso. Então, quando nós olhamos, ele vem dizendo aqui, nos textos que nós estamos lendo, versículo 9: o Senhor te considerará para si um povo santo. Povo santo. Povo santo. O que é ser um povo santo? José disse: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Santificai-vos. Santificação. Então está diretamente ligado com essa questão que estamos aqui essa noite meditando, ouvindo do Senhor, que um cristão vitorioso tem a ver com santidade, tem a ver com questão de santo. E o que é ser santo? O que é ser santidade? O que é isso? Precisamos entender o que a Bíblia nos ensina com questões de santidade e de santo. O que é um povo santo? O que é viver em santidade? Em primeiro lugar, quando ele diz assim: eu fiz um povo santo, eu constituí um povo santo. Santo não é aquela pessoa que é certinho, não é aquela pessoa que é destacável no meio dos outros pelos seus procedimentos, pelas suas virtudes, pelos seus méritos. Santo, segundo a palavra de Deus, é separado. Quando Deus chama o Israel de povo santo, é porque dentre toda aquela sociedade da época, aprove a Deus separar um povo para ser um povo dele, para que Deus tivesse com esse povo um relacionamento, e esse povo tivesse com Deus um relacionamento. Havia, portanto, neste relacionamento algo especialíssimo. Por isso ele era santo. Então a palavra santo é separado. O apóstolo Paulo diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo separado para a exclusiva condição de Deus. Então santidade e santo tem a ver com essa disposição primária de Deus de separar alguém ou um povo. Uma vez que Deus o separa, ele se torna santo. Santo. O que nós estamos trazendo essa noite é que esse entendimento de santo e santidade tem a mesma raiz. Todavia, há que se entender que existe uma diferença entre os dois. Ainda que tenham ambas palavras a mesma raiz, nós precisamos compreender que há uma diferença entre as duas coisas, entre santo e santidade. Ainda que tenhamos essa compreensão de que ambas nos levam ao entendimento de separados. Mas, ao observarmos a palavra do Senhor, nós vamos compreender que Israel é o povo santificado por Deus. Começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Abraão foi tirado do meio da sua parentela. Abraão foi levado por Deus a ter uma peregrinação na terra, para que a partir dele Deus pudesse fazer um povo diferente. E esse povo teve toda uma condição histórica que tem até hoje. O Estado de Israel, o povo judeu, advém desse povo. E nós quem somos? Somos judeus? Não. Somos povo de Deus? Sim. Como que estamos então inseridos nessa condição maravilhosa de povo de Deus? Essas promessas que nós acabamos de ler aqui, elas têm a ver conosco que não somos judeus? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Jesus Cristo, um autêntico
Palestina. Descendente direto de Abraão, por sangue. Jesus traz a nós outros, que não temos essa mesma condição genética, a condição de sermos tanto quanto são os judeus, povo de Deus. Em Cristo, nós somos levados à condição de povo santo. Somos santos, separados por Deus, através do sacrifício vicário de Jesus. Ao Jesus ir para a cruz, morrer, e ter deixado na sua palavra, dito que todo aquele que nele crer, não perecerá, mas terá a vida eterna. Fomos então enxertados nesta videira, nesta árvore da vida, que Jesus Cristo nos coloca, para sermos então povo da promessa, tanto quanto os são os judeus, nessa condição de estarem debaixo dessa promessa poderosa e maravilhosa de sermos crentes vitoriosos. Jesus Cristo nos dá essa condição, e nós, quando herdamos isso, nós herdamos a promessa de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós não somos meros vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso que quando compreendemos essa dimensão maravilhosa da palavra dele, do Senhor, de Deus, essa palavra que está aqui, essa palavra nos dá a garantia, a fiançia, o selo de Deus para todo aquele que crê. Que teremos então pessoas vitoriosas, famílias vitoriosas, sociedade vitoriosa, congregação vitoriosa, igreja vitoriosa. Mas da mesma forma que nós lemos aqui em Deuteronômio, diz que é condicional. Se vocês crerem, se vocês entenderem, se vocês aceitarem. Essa vitória, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Não é algo que nós vamos ter que produzir para receber. Todavia, há uma coparticipação nossa da palavra. E vem então com esse contexto, dentro do texto, de santificação. Qual a diferença das duas santificações? De ser santo, depois entendemos essa questão histórica. Jesus Cristo disse, repito: todo aquele que me confessar perante os homens, eu também o confessarei perante o meu Pai que está no céu. Como é isso? Bom, é necessário que nós voltemos um pouco no tempo de Jesus. Houve um episódio por demais interessante, conhecido de todos nós, mas agora é imperativo que nós possamos trazê-lo de volta para a nossa meditação e entendimento. Jesus estava já no seu ministério, na terra. Em dado momento, um cidadão o procura, no cair da noite, diz o texto. O nome dele era Nicodemos, está lá em João. Depois em casa você pode ler. Capítulo 3 de João. Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos, diz o texto, que era um dos principais. Era alguém muito influente. Muito provavelmente era o líder do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Sinédrio era a junção das autoridades religiosas judaicas que julgavam o povo, que faziam todo um contexto de julgamento, de entendimento das questões do povo. Era o Sinédrio. Esse mesmo Sinédrio foi onde Jesus foi julgado, onde Jesus foi condenado, não à morte, porque quem fez isso foram os romanos. Esse Sinédrio não tinha o poder de condenar ninguém, mas tinha o poder de julgar as questões, e julgava as questões. E Nicodemos, provavelmente nesse momento, era um dos príncipes do Sinédrio, ou seja, uma das maiores autoridades, e como tal era muito respeitado pelo povo. Ele representava toda a lei diante do povo, representava toda aquela observância que o judeu tinha da lei. E Jesus, naquele momento, para essas autoridades, não era alguém muito bem quisto, muito pelo contrário. Jesus era alguém naquele momento como um revolucionário, como alguém que estava gerando algum tipo de tumulto, alguém que precisava não somente ser paralisado, porque estava gerando questões no meio do povo,
ainda que de formas inusitadas, com milagres, com sinais, com palavras de muita sabedoria, com palavra profunda, com eles mesmos dizem, com autoridade. Mas ainda, apesar dessas questões, esses homens tinham grande preocupação com a forma como Jesus trabalhava as multidões. Então Nicodemos era um desses líderes, era um dos que, se não fosse o maior líder ali, o sumo sacerdote ali, aquele que tinha a voz mais importante do sinédrio, vai procurar Jesus. E obviamente diz o texto que ele procurou Jesus na calada da noite, já escurecendo. Por quê? Porque seria muito difícil explicar aos seus pares que ele foi ter com Jesus. Então ele vai na calada da noite e conversa com Jesus. E esse diálogo é por demais interessante para que haja compreensão dessa questão de santidade, dessa questão de ser santo. E quando ele pergunta para Jesus sobre essas questões, a resposta para ele é aquela resposta: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemos não entende. O que ele está querendo dizer? Uma das coisas mais importantes para o judeu é a questão da sua descendência, a questão de ter filhos. O judeu entende que a eternidade tem a ver com a posteridade. A eternidade para o judeu tem a ver com filhos. Então, quando Jesus disse que tem que nascer de novo, dentro da cultura judaica, havia uma grande dificuldade para ele compreender. Do que Jesus está falando? Nascer de novo? E ele responde a Jesus: o que você está me dizendo? Eu tenho que voltar para o culto da minha mãe? Não é isso. O que o senhor está falando? E Jesus: Nicodemo, você sendo príncipe em Israel, não entende isso. Você conhecendo toda a palavra, porque a gente hoje chama de Velho Testamento, mas na época não era Velho Testamento, era a Bíblia. Todo o Velho Testamento que nós temos acesso hoje estava 100% disponível no tempo de Jesus. E os fariseus conheciam muitíssimo bem a lei, não a lei, os 10 mandamentos, mas toda a Bíblia do Velho Testamento que nós temos hoje acesso. Eles conheciam muito bem. E Nicodemos era um príncipe. Jesus pergunta: você sendo quem é, não conhece isso? Como você pergunta isso? Como você não entende? Mas Jesus, que conhece o coração, sabia que Nicodemos estava sendo sincero. E Jesus explica para ele: Nicodemos, eu não estou falando de você nascer da carne, mas do Espírito. E diz para ele: o Espírito, esse nascer de novo, você não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai. Mas você sabe que existe o vento. Você sente o vento. Você percebe o vento. Mas você não vê. Você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde vai. Seu Espírito, Nicodemo. É nascer de novo, é isso. É nascer para uma nova condição de vida, livre de toda essa condição que a lei impõe. Nascer de novo é ser santo. Quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, naquele momento ele nasce de novo. Ninguém é santo sem nascer de novo. Mas todos quantos nasceram em Jesus, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, santo é. Santo é. E é, portanto, a partir daquele momento, povo de exclusividade de Deus. Ninguém que não tenha confessado Jesus é santo. Todos quantos confessaram Jesus de coração e de mente, com entendimento e com seus sentimentos, compreendendo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, esse é santo, separado para Deus, está no reino de Deus. Iniciou-se naquele momento a vida eterna daquele ser. Esse ser nunca mais morrerá o corpo, matéria, mas ele receberá um novo corpo, uma nova vida da eternidade. Santo. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos santificar. Como é isso? Paulo fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Como assim? O que Paulo diz e o que Josué está chamando aqui lá no Velho Testamento: santificai-vos, santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no vosso meio. Santificai-vos. O que é isso? É que quando nós entendemos e aceitamos a Jesus,
nós começamos uma nova vida. Novas coisas se farão. As coisas velhas ficaram para trás, e agora, a partir de agora, a minha vida terá novas condições. Eu passarei a viver de forma diferente daqui para frente. Santo, portanto, é aquele que busca viver em obediência à palavra de Deus. Santificação é isso. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amados, prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. Sem santificação, ou seja, sem esse processo de santificação, ninguém verá a Deus. E o entendimento de não ver Deus tem a ver com o quê? Com vida eterna. Vida eterna, na presença do Senhor. Portanto, a nossa santificação é uma atribuição que vem de Deus. Sem Deus ninguém se santifica. Sem passar pelo sistema vicário de Jesus, ser aceitado como Senhor e Salvador, ninguém se santifica. Sem depender da presença do Espírito Santo, ninguém se santifica, pois é o Espírito Santo que promove a nossa santificação. Mas sem a disposição de querer ser santo todos os dias, ninguém é santo. Porque essa luta é uma luta titânica. Você precisa lutar contra a sua carne. O que é carne? Desejos que não são compatíveis com a palavra de Deus. Instintos que somos levados, mesmo contra a nossa compreensão. Como muito bem diz Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isto faço. Meu Deus, até quando eu vou ficar preso nessa carne? Portanto, santificação é uma predisposição de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé que Cristo está comigo, e Ele sendo comigo, Ele é o meu fortalecedor, Ele vai me direcionar para que eu tome decisões sábias, corretas e santas. Ser vitorioso, meu irmão e minha irmã, é crer que o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos, mas tem que haver da minha parte, da sua parte, uma predisposição de viver essa vida santa. E como é que é isso? Como é que acontece isso? Eu preciso buscar no Senhor todos os dias, na sua palavra, força, vigor. Eu tenho que estar em oração, porque sem oração o povo perece. Sem oração o povo perece. Se nós não buscarmos no Senhor, não há um meio de vitória. Porque neste mundo, nesta terra, nós temos 3 grandes inimigos. Eu já tenho dito isso para os irmãos, tenho que repetir agora. Nós temos 3 grandes inimigos dioturnos que vão lutar incessantemente para que você não progrida na sua santidade. Primeiro inimigo que luta conosco dioturnamente, o diabo. O diabo não tem poder sobre a sua mente, não tem poder sobre a sua vida, mas tem poder sobre as circunstâncias. Ele move circunstâncias para que você venha a tomar decisões que não tem a ver com santidade. E toda ação tem o quê? Uma reação. Quem planta vento, colhe tempestade. O que você vai plantar, você vai colher. Como isso é uma lei, o diabo, sabendo que isso é uma lei, ele vai promover circunstâncias para que você decida, você tome um caminho que não é o caminho do Senhor, mas o caminho, seja ele qual for, de maneira que você vai colher circunstâncias para a sua derrota e derrocada. O primeiro inimigo que nós temos é o diabo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Não é leão, mas ruge como se fosse, para que com força, com temor, possa levar a pessoa descuidada a tomar decisões que vai levar essa pessoa a ter que arcar com as causas e efeitos dessa decisão. Meu inimigo é o diabo. E sabe quando nós vamos livrar dele? Somente quando Jesus nos chamar. Enquanto aqui nessa terra vivermos, ele é teu inimigo, que se levanta cada manhã com você, cada manhã,
buscando o momento oportuno para gerar uma circunstância para que você decida algo que vai levá-lo a uma derrota. Todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Segundo grande inimigo é o mundo, queridos. O mundo aí fora, com todos os seus conceitos, com os valores e desvalores, o mundo está aí, levantando bandeiras a todo momento, para que você tome decisões equivocadas, erradas, seja bandeira do tipo consumismo. Quantas pessoas estão endividadas porque não conseguem ter controle nas suas finanças? Quantas pessoas estão gastando mais do que podem? Por quê? Porque é avassaladora a cultura do mundo. A cultura do mundo diz que você precisa ser esbelto. Nada contra isso, muito pelo contrário, é bom. Mas não de forma escravizadora. O mundo diz que você precisa trocar de carro. O mundo diz que você tem que comprar roupas. Nada contra trocar de carro, nada contra comprar roupas. Mas não de forma escravizadora, desnecessária, só para gerar, ao invés de prazer momentâneo, na sequência, dor e desilusão. O mundo trazendo o descompasso, o descontrole nas famílias. E quantas pessoas estão progressivamente aderindo a esses novos conceitos que o mundo está trazendo? Que são conceitos de destruição, de derrota. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Portanto, o mundo quer trazer para dentro da tua casa, da tua vida, circunstâncias que você tome decisões que vão lhe causar dano. E o terceiro inimigo, maior do que o primeiro, maior do que o segundo, a sua própria natureza. A minha natureza, eu sempre digo, o maior inimigo do anísio chama-se anísio. Essa carne do anísio, que carne tem a ver com corpo, tem a ver com natureza, tendência, pensamento, sentimento, vontades. Diz a Bíblia que ela foi crucificada com Jesus na cruz. O problema é que volta e meia o anísio desce da cruz e quer tomar decisões sozinho. Volta e meia relembra do anísio antigo e quer tomar decisões sozinho. A rebeldia da palavra. E todos os dias eu tenho que orar ao Senhor, a oração que Jesus ensinou. Não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Todos os dias. Porque quando eu não faço isso, eu começo a entrar numa chamada autossuficiência. E quando eu começo a entrar na autossuficiência, eu estou na antessala da queda. Antessala da queda. A Bíblia fala com clareza: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, na minha conscientização da minha fraqueza e da minha dependência de Deus, então eu venço. Eu venço. Portanto, o que nós temos que compreender é que essas questões triunam. O diabo, o mundo e a minha própria natureza convergem entre si, se aliam entre si, para que me leve a tomar decisões que vão me afastar da vontade do Senhor. Amados queridos, santidade, santificação nada mais é do que você acordar de manhã, levantar, caminhar, buscando a cada momento viver uma vida segundo a vontade de Deus. Isto é santificação. Santificação nada mais é do que você, dia após dia, lutar contra o diabo, lutar contra o mundo, lutar contra a sua natureza, para não entrar em ações e decisões que venham conflitar com a vontade de Deus. Mas aquele texto que nós lemos em Deuteronômio diz o seguinte, eu vou ler de novo: se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos. Nós estamos acostumados a ouvir na igreja, em muitos lugares, que temos que alcançar a nossa bênção, buscar a nossa bênção. Crente vitorioso não busca a bênção. A bênção busca o crente. É o que o texto está dizendo. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Então, ser vitorioso, queridos, nada mais é do que andar em santidade. Não é fácil. Exige luta, exige muitas vezes abnegação, exige muitas vezes sacrifício. Mas não existe luta
sem haver uma entrega, haver realmente algo ao qual você tem que se dedicar. Mas o que a Bíblia nos ensina, que você será um crente vitorioso no momento que você decide caminhar pelas veredas da justiça, por amor do nome de Deus, por amor do nome de Jesus. Quando você decide caminhar dessa forma, como marido, segundo a palavra do Senhor, marido segundo a palavra do Senhor, o que diz a Bíblia com respeito a marido? A Bíblia diz: amai a vossas esposas, se dedicar a ela. E o que o mundo ensina para as esposas? Respeitai o seu marido, valorizai o seu marido. A Bíblia não diz para as mulheres amar o marido, a Bíblia diz para os homens amar as esposas. Por quê? Porque nós conhecemos muito bem a natureza de ambos. Homens são muito mais difíceis de estar se doando. As mulheres se doam com naturalidade. Está no estilo da mulher. Nós comentávamos a mesma hoje. Nós estávamos lá na casa do Franciel e a Débora pegou uma roupinha e foi cobrir o Lucas. E cobriu. Aí pegou uma outra roupinha e cobriu de novo na sala. E a Lisa notou e me chamou a atenção e me falou: uma criança com 2 anos, mulher tem um instinto de se doar. 2 anos, tem um instinto. Nós estávamos no jantar, sábado passado, e aí o Lucas estava meio inquieto. Aí foi dito para ele que ele estava com fome. Ela estava jantando, ele estava em outro lugar, ela pegou um pedacinho de carne, foi lá onde ele estava e deu a carne para ele. Instinto de proteção. Aí disseram para ela: mas ele não come carne, ele mama. Ele mama. Ela voltou e falou: não mama para a Gleice. A Gleice falou: não, ele não mama, ela mama dele, mama. Aí ela não entendeu. Ela foi lá nas coisas dela, pegou uma madeira e trouxe para ela e falou assim: mamãe. Lucas, 2 anos. O instinto da mulher é um instinto maternal. 2 anos. Eu assisti um programa na televisão outro dia, mostrou homens cuidando de criança e mulheres cuidando de criança. Não sei quem viu isso. Um programa e eles tinham uma tarefa de trocar a fralda da criança. A tarefa de trocar a fralda. As mulheres trocavam a fralda, pegavam a criança, passava, balançava, depois trocava. E beijava e tal. E os homens? 6 homens. Dos 6, 5 trocou com muita dificuldade, muita luta, mas trocava. Quando acabou de trocar, dava 2 passos para trás. Está pronto, né? Está pronto. Mais alguma coisa? E olhava para as câmeras, mais alguma coisa, soltava ele a criança. Só um que pegou a criança, abraçou, beijou, depois que trocou as fraldas. As mulheres todas fizeram isso. Deus disse para o homem: ame as suas esposas. Porque o homem tem que se esforçar para isso. Ele tem que mentalizar e vivenciar isso. E as mulheres? Respeite os seus maridos. Porque a amar já está implícito. Respeite os seus maridos. Quando Jesus está dizendo assim que nós temos que viver essa vida de vitória, ele está dizendo: seja melhor marido, seja melhor esposa, seja melhores filhos, seja melhor cidadão, melhores profissionais, e você vai ser vitorioso. A vitória vai te alcançar, como diz o texto. Sem santificação é impossível ser vitorioso, mas com santificação a vitória vai te alcançar. Quando você busca entender a palavra de Deus como ser integrante de uma família, com respeito, com amor, com dedicação, a vitória vai te alcançar. A vitória vai ser parte da sua vida. Você vai ter uma família coesa, você vai ter uma família que vai viver uns para os outros. Você vai viver dentro de uma sociedade sendo um proativo e não alguém que só quer obter coisas para si. Por isso que a Bíblia é muito clara: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Nós temos que compreender, queridos, que santificação é uma ferramenta de Deus para a nossa alegria, para a nossa felicidade e para a nossa vitória. Santificação é uma luta, mas, conforme o texto que nós lemos aqui em Deuteronômio, a vitória vem sobre nós. É uma consequência natural. A vitória vem sobre a tua vida.
A vitória vem na tua família, vem na tua profissão, vem na sociedade. A vitória vem sobre nós. E o mais importante é que nós, quando buscamos viver uma vida de santidade diante de Deus e com Deus, verdadeiramente seremos mais felizes. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou e morreu na cruz para que nós possamos ser felizes, alegres e vitoriosos. Isso não é uma possibilidade, isso é uma determinação de Deus. Ser vitorioso não é algo que talvez possa acontecer. Bom, o texto do Deus diz, né? Se vocês ouvirem a voz. Então é condicional, sim. Mas é uma condição da qual eu não tenho nem a menor dúvida se eu seguir a palavra do Senhor, se eu viver em santidade. A minha família, a minha vida será uma vida de vitória se eu viver uma vida de santidade. Ela não é destituída de lutas. Não é destituída de lutas. A palavra é muito clara: nesse mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração. Diz Jesus: eu venci o mundo, e por uma razão de entendimento eu digo, nós venceremos também. Portanto, ser vencedor, cristão vencedor, passa de maneira inexorável por santidade. Não se iluda você de que você vai obter vitórias se você não buscar viver uma vida de santidade. E quando você estiver vivendo lutas e tiver alguma dúvida, leia Deuteronômio que nós acabamos de ler, Deuteronômio 28. Leia Deuteronômio e você verá as promessas de Deus sobre a tua vida. Você se confortará na palavra e você terá renovo de Deus para continuar essa determinada batalha de vitória, que é ser um santo de Deus. Que Deus possa estar enchendo a tua vida, meu irmão e minha irmã, desta palavra de verdade. Nós estamos aqui vivendo esse tempo de vitória. O tempo que estamos vivendo é crente vitorioso. Domingo que vem vamos ter outros temas de como nós podemos ser vitoriosos, não uma vitória, mas ser uma vida vitoriosa, ter uma vida de vitória, desde o momento que nós entendemos essa palavra até o dia que Jesus voltar ou nos chamar. Mas o que nos dá muita alegria é que mesmo quando Jesus me chamar, mesmo depois que Jesus me chamar, porque eu procuro viver isso, essa vida de santidade, eu sei que isso está no coração dos meus filhos, que por sua vez estão passando para os seus filhos, e quando Jesus me chamar, eu poderei partir em paz, que eu sei que eu e a minha casa servimos ao Senhor, e por conta disso, eu sei que eu e a minha casa é uma família vitoriosa. E hoje o Senhor está disponibilizando isso para você, para cada um de vocês, para cada um. A vitória é tua, meu irmão, minha irmã. A vitória está ao alcance da sua mão. A vitória na sua existencialidade está ao alcance da sua decisão, porque a promessa de vitória não depende da sua decisão, depende da vitória em Cristo, que já outorgou, afiançou, selou para você. Só basta você tomar para você, para a tua vida, e você será indubitavelmente mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Baixa a cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui agora, Senhor, agradecidos a Ti, agradecidos ao Senhor por tal momento tão precioso de compreendermos e entendermos a dimensão da Sua palavra, que nos leva a sermos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Capacite cada um aqui agora, Pai, para lutar o bom combate da fé. Capacite, Deus, encha com o Teu Espírito Santo a vida de cada um, de maneira que cada um possa ter a disposição de luta, lutando contra toda a influência das trevas, lutando contra toda a influência desse mundo, lutando contra toda a influência da própria carne, da própria natureza pessoal de cada um, de maneira que possamos vencer essa luta e que possamos, ó Deus, estar vivendo nesta terra uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande feito em nossas vidas. Que o Senhor possa estar renovando, meu Deus, na vida de cada um, transformando
transformando cada um, dando a cada um, ó Deus, não somente disposição, mas entendimento, força e coragem, para que se tornem crentes vencedores, para poderem deixar nessa terra uma marca forte, uma marca que seja para a vida eterna. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.